Que tema interessante nesse debate. O que fazer com o dízimo? É certo dizimar os pobres? Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários o que você pensa a respeito disso. Já curte, compartilha e vamos lá para o vídeo. Os nossos convidados de hoje, o pastor Samuel Coelho, da Igreja Metodista Wesleyana, nossa casa, tem formação em gestão de recursos humanos, direito, teologia, desenvolvimento humano e de gestores e mestrado em teologia, e não é a primeira vez com a gente. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Samuel, é um privilégio receber. Obrigado, pastor César, sempre bom estar ao vivo com vocês, participar online lá de casa, ouvindo o senhor sempre é uma inspiração. O Thiago está sempre aí também, é um amigo que a gente tem acompanhado pelas redes e aqui nos debates. Se conhecemos aqui debatendo e desde então tenho acompanhado ele, é uma pessoa que inspira também, o senhor também. É prazer estar aqui. Vamos falar hoje desse tema polêmico. Eu e o Thiago sempre estamos nas polêmicas e é bom estar com ele aqui. Você vai defender o quê? Eu vou defender que não. Não pode, fazer uma gestão com o dízimo. Tá. E tem um ponto. Tem que entregar na igreja. Tem um ponto aí na pergunta. Da outra vez teve um ponto da pergunta que ele, para mim, ele é crucial. Fala assim: posso entregar o meu dízimo? Aqui tá assim, posso entregar meu dízimo aos pobres. Aqui eu não fiz essa pergunta. É isso. E aí esse meu dízimo aí é que a gente pode discutir. Vai trabalhar. Tá bom. Pastor Thiago Santana, o pastor da Igreja Alicerce na cidade de Santos, muito conhecido nas redes sociais e tá sempre com a gente aqui no programa. Acho que já tem uns 2 anos que ele participa aqui com a gente. Ou mais. Quase 2 anos, não chegou a 2 anos ainda. Tá. Bem-vindo, pastor Thiago, bom te receber também, meu irmão. Eu que agradeço, pastor César, é um prazer, eu sempre fico feliz quando me convidam e eu gosto bastante de estar aqui, sou sempre bem recebido. Pastor Samuel, quando eu vi que era com você o debate, eu falei, pronto, a gente vai concordar na maioria das coisas. Pensei o mesmo. Só que não, eu acho. Mas é um prazer estar aqui, né? Uma rádio que tanta gente escuta e aprende. Eu mesmo me tornei ouvinte, então é um prazer, é um privilégio. Vou começar aqui a opinião inicial. Pastor Thiago Santana, eu comecei com Samuel. Pastor Samuel Coelho, conforme os nossos sorteios aqui que nunca ocorrem. Você começa, vai. Vamos lá, pastor César, eu já destaquei no início da nossa fala, para mim uma questão crucial da pergunta é meu dízimo, né? E aí a gente pode discutir outros pontos, mas eu gostaria de começar destacando isso. A gente pode falar a respeito do dízimo em todos os ambientes, mas o dízimo sempre será do Senhor. E essa gestão precisa ser feita a partir da cosmovisão do próprio Deus e da nossa experiência com Deus. E isso passa pela palavra de Deus, pelos princípios que a palavra nos ensina e também pela nossa observação diária. Eu sou filho de pastor, criado na igreja, tenho 37 anos e 37 anos sou filho de pastor, de uma família em que a minha avó, meu avô não era cristão, meu avô era espírita, a minha avó era dona de casa, meu avô tinha um açougue e ela não podia dar dízimo do recurso do meu avô dava, vou usar um dinheiro do nosso tempo, né, porque eu não tenho acesso ao conteúdo da época, mas eu sei que é mais ou menos, meu avô dava uns R$100 para ela, uns trocados para ela fazer a feira, e ela tirava dos trocados o dízimo, entregava na igreja, e por meio dessa entrega ela construiu uma família de 5 pastores, né? 20 netos pastores, e o meu avô se converteu numa pregação do meu tio, e todos nós construímos igreja, trabalhamos. O seu avô se converteu na pregação do filho dele, então? Do meu tio, isso aí. Que legal. E depois meu avô teve muita dificuldade com o dízimo por ser um ex-espírita, mas o pastor dele ganhava ele falando assim, quem aqui quer... A gente precisa construir a escada, quem pode dar um saco de cimento? E ele levantava a mão, porque ele gostava de aparecer, é português, e gostava de aparecer, ele dava muito mais que o dízimo por meio disso aí. Então, o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor, e a palavra de Deus vai dizer isso em diversos momentos. É óbvio que com mais ênfase no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o Senhor também deixa isso claro por meio da generosidade que o apóstolo Paulo escreve, e o próprio Jesus, ao falar sobre isso, diz. Então, a gente não pode fazer essa administração. Essa administração é do Senhor. Ok. Pastor Thiago, é contigo. Sua opinião inicial, para a gente começar a nortear esse bate-papo aqui. Tá. Acho que a primeira coisa que eu tenho que ressaltar no meu ponto é que eu não sou contrário à prática do dízimo. Sou favorável à prática do dízimo. Na verdade, o dízimo, que é 10% da renda de uma pessoa,
não é aquilo que a pessoa deve dar ao Senhor, porque nós que somos de Cristo, tudo que é nosso é do Senhor. Então, no Antigo Testamento, você separava o sábado para o Senhor, o dízimo para o Senhor, né? Você tinha algumas pessoas separadas para o Senhor, eram sacerdotes. Você tinha um local específico separado para o Senhor, que é o templo. Isso desaparece após o sacrifício de Jesus na cruz, porque após o sacrifício de Jesus na cruz, na nova aliança, todo crente é um sacerdote. Deus habita onde nós estivermos reunidos em seu nome. Tudo que nós temos é de Deus. Todos os dias são o dia do Senhor, né? Às vezes alguém me aborda e pergunta: eu devo guardar o sábado? E eu digo: sim, todos os dias, né? O cristão faz de todos os dias o seu sábado. Então, começando por aí, o critério da nova aliança é muito superior ao critério da antiga aliança. Então, eu não sou contrário a isso. Porém, a gente precisa entender que existe um entendimento acerca do dízimo hoje no movimento evangélico, de forma geral. É um dos poucos temas que há um grande consenso, né? É até curioso, porque é justamente um tema que trata de dinheiro. Mas essa forma de enxergar a doutrina do dízimo, ela é muito mais veterotestamentária, então ela tem muito mais a ver com o judaísmo do que com a fé cristã. Os apóstolos, por exemplo, não pregaram a prática do dízimo. A igreja primitiva não praticava o dízimo. Os judeus continuaram, inclusive, dizimando dentro da sua religião judaica, da sua cultura. Porém, nós vemos que na igreja primitiva e no Novo Testamento, os cristãos eram demasiadamente generosos com o ofertório. Eles chegavam a ter uma vida mais modesta para que sobejasse e eles pudessem entregar, porque eles entendiam que havia uma missão em curso, ela era urgente. Então, essa urgência fazia com que eles se esforçassem ao máximo para entregarem o máximo que podiam. Porém, eles faziam isso num contexto onde havia muito zelo na administração dos recursos, né? Os apóstolos recebiam os recursos aos seus pés de forma pública, né? Onde todos viam o que era entregue, quanto era entregue, onde seria aplicado. Os recursos eram aplicados na missão integralmente. Os apóstolos e os obreiros guardavam uma vida modesta para que o uso do dinheiro não fosse feito de forma equivocada, errada ou desonesta, ou que aparentasse alguma desonestidade, né? Há várias advertências apostólicas com relação a isso. E é muito diferente do que a gente vê hoje no cenário na igreja evangélica, em grande parte da igreja. Não, claro que não em toda a igreja. Todos nós aqui sabemos que, como em qualquer atividade humana, você tem boas pessoas e pessoas ruins, mas nós sabemos que há contextos hoje aqui no Brasil onde as pessoas dão o dízimo e a elite, né, das pessoas que comandam a organização, a igreja, enfim, vão fazer uso desse recurso de uma forma dúbia, pelo menos, dizem, né? Então, nesses casos, eu não vejo nenhum problema a pessoa, de repente, olhar o contexto onde ela está inserida e dirigir uma parte do que ela entrega como dízimo para algo que seja mais justo, né? Ou que alcance pessoas que precisam, porque isso também é um dos aspectos para o qual o dízimo era utilizado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ok. 4210-3060, você chama por esse número aí e manda a tua mensagem também de áudio pelo 98484-9988. Pastor Samuel. A gente concorda, e até o Tiago falou isso no início, né, em partes, né, no argumento, justamente porque eu penso que o âmago da discussão está no fato de que há uma má administração em algumas comunidades que a gente não sabe nem se pode chamar nesse momento de cristãs e evangélicas. E só que eu penso que o equívoco ou o erro de alguns não pode excluir o princípio que é anterior. E que existem comunidades, boas comunidades que fazem bons trabalhos. E a gente poderia citar inúmeras delas que fazem uma boa gestão dos negócios. Eu até estava conversando ali fora com o pessoal, a gente está em construção lá na nossa comunidade. E durante a nossa construção, nós atendemos mais pessoas do que nós atendíamos antes. E é engraçado, porque na teoria era para nós estarmos economizando para construir e atender, e nós estamos atendendo mais pessoas socialmente. Isso significa que existem comunidades, boas comunidades.
E essas boas comunidades, elas respondem, assim como as más comunidades, para o Senhor pela administração. E nós, como bons cristãos, e é por isso que no começo eu falei, nós precisamos estar atentos aos princípios bíblicos, e na Bíblia o Senhor reiteradamente diz: meus são os dízimos, e eu concordo com o Tiago, no Novo Testamento nós não damos apenas o dízimo. Aliás, uma família morreu porque não deu tudo, deu uma boa parte, mas não deu tudo. Possivelmente deram bem mais que o dízimo. Ananias e Safira morreram dando mais, porque no seu coração mentiram. E as primícias representam o todo. Desde no Antigo Testamento, a entrega do dízimo era uma representação do todo. Então, o primeiro filho era consagrado, representando toda a família. O primeiro animal era consagrado, representando toda a família. E no Novo Testamento, nós fazemos o mesmo, mas nós não apenas consagramos uma parte, nós consagramos toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, em uma outra situação, em Romanos, ele fala assim, olha, se uma parte da massa, se a primeira parte é santa, toda ela é santificada. Então, eu entendo como basilar que o dízimo é o mínimo que um cristão deve fazer. E a entrega deve ser feita nesse ambiente, que é um ambiente em que há uma boa administração, que não é feita apenas por alguns, por uma única pessoa, porque quem garante que a minha mente ela é a melhor administração? Numa boa administração, por exemplo, nós temos diáconos, e essa discussão ela é feita num ambiente diaconal, né? Os diáconos foram separados, os 7 primeiros diáconos foram separados justamente para fazer a distribuição, porque os próprios apóstolos reconheceram, olha, nós não vamos conseguir fazer isso, e dar atenção ao que é mais importante. Então, eu penso que o âmago da discussão está no fato de que existem boas administrações e más administrações, mas eu, como membro, como um cristão, não posso ser o responsável sozinho por essa administração. Eu preciso partilhar essa administração em uma comunidade que o Senhor preparou para nós sendo igreja. Existem igrejas que fazem trabalhos ruins, eu concordo, mas existem igrejas sérias. E aí, encontrar essas comunidades para que elas façam essa administração em um grupo, em um corpo. E toda a comunidade séria, Tiago está aí, faz um trabalho excelente de avaliação disso até nas redes, ela tem um corpo diretivo que pensa essa administração e ela publica isso para toda a sua comunidade. Então, vou usar o meu exemplo, né, da Igreja Metodista. Nós temos um corpo diaconal que mensalmente se reúne, mas anualmente a gente presta relatório para a nossa comunidade local, dizendo, olha, foi investido aqui, foi colocado aqui, os pastores recebem tanto, a gente distribuiu tanto, e esse é o trabalho da igreja. Agora, eu não posso fazer esse trabalho sozinho. Não é minha responsabilidade. Eu posso dar, como no Antigo Testamento e em toda a Bíblia, o meu dízimo, e posso, inclusive, dar esmolas. Eu posso ter uma parte do meu recurso, né? Eu aprendi com um primo evangelista, quantos tem muitos primos pastores, cada um tem um ministério, né? Eu tenho um que é evangelista. E ele sempre anda com dinheiro no bolso. E um dia eu perguntei, por que você anda com esse monte de moeda no bolso? Ele falou, porque eu preciso dar uma moeda para todo mundo que me pedir. É uma moeda de 10 centavos, a gente era menino, né? Era 10 centavos, 20 centavos, mas ele distribuía 10 reais que ele tinha lá e dava para todo mundo, e era uma forma dele evangelizar. Eu falei, caramba, que coisa incrível, eu adotei essa prática, eu ando com um monte de moedinha para dar para todo mundo. É um valor da minha renda que eu distribuo no meu mês, essa eu posso administrar. Agora, aquele outro, eu dou para que a igreja faça a administração e atenda os santos. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas, né? Primeiros da família da fé. A gente, às vezes, faz até uma avaliação errada da parte do dinheiro que a gente vai dar. Então, eu entendo que o dízimo tem que ser dado na igreja para que esse grupo de pessoas façam essa boa administração e essa administração alcance, primeiro, inclusive, os da família da fé. Bom, pastor Tiago, o senhor tinha falado no começo que, por exemplo, se a gestão, se é a favor do dízimo e tal, beleza, mas se acontece muita gestão mal feita, até uma questão de caráter também, de alguns líderes e tal, aí nesse caso, sim, a pessoa pode destinar. Mas aí não é melhor procurar uma igreja de verdade? Sim. Se a pessoa tá... O que acontece, que é muito comum, pastor César, eu pelo menos lido muito com isso na internet, que, claro, aqui em São Paulo, ninguém pode dizer que não consigo achar uma igreja saudável em São Paulo. Eu vivo em Santos, é uma cidade de 600 mil habitantes. Ninguém pode dizer, eu não encontro uma igreja decente em Santos. É porque a pessoa é orgulhosa, soberba e tem dificuldade de relacionamento. Porque em grandes e médias cidades, você sempre vai ter uma igreja, várias opções de igrejas boas, decentes, bíblicas e honestas, como o Samuel estava dizendo aqui, né? Se na igreja há prestação de contas, né?
Já hoje é raridade, né? Infelizmente é raridade. E eu penso que numa igreja honesta, que presta contas, uma igreja que executa a missão para o qual ela é destinada de acordo com a doutrina, né, apostólica, não contribuir até pecado. Agora, há muita gente em contextos onde ela não tem opção, ela às vezes frequenta a igreja assim, praticamente tapando os ouvidos. Ela vai porque ela é temente a Deus, ela sabe que ela tem que participar da mesa do Senhor, que ela tem que participar da comunhão dos irmãos, ela se expõe a uma série de coisas desagradáveis, a falsos ensinos, a práticas ruins, porque ela não tem opção. Então existe esse contexto também. É uma exceção, mas ele existe, né? E uma coisa interessante, pastor César, é que quando a gente fala de dízimo, né, não tem como você falar muito de dízimo a partir do Novo Testamento. Você tem poucos textos, né? E quando fala de dízimo no Novo Testamento, está sempre fazendo uma alusão à antiga aliança. E as pessoas usam os textos do Antigo Testamento, às vezes, vaticinando como se eles fossem uma doutrina fechada, ignorando, por exemplo, o fato de que o judaísmo, né, a religião dos israelitas, depois que a gente vai chamar de judaísmo mais à frente, no Antigo Testamento, não era monolítica. Ela mudou ao longo da história, teve várias, inúmeras configurações. O próprio dízimo, na prática dos israelitas, depois dos judeus, ele foi praticado de várias maneiras, né? A forma como eles praticavam o dízimo lá no início, quando Moisés instituiu a lei, era uma. Quando chega após o exílio, era outra, né? Nos tempos de Jesus, era outra. Então, quando a igreja, às vezes, quer ensinar um dízimo para o povo, parte de um princípio muito mais cultural daquilo que a gente hoje tem como cultura sobre o assunto. A maioria das pessoas repetem coisas que foram ensinadas culturalmente. Por exemplo, eu já vi várias vezes pessoas dizendo assim, olha, você tem que dar o dízimo e não importa o que o seu pastor vai fazer com o dinheiro. Ele vai prestar conta a Deus. E se você não der, você está em pecado e o gafanhoto devorador vai devorar sua vida financeira. Ora, está errado isso. O apóstolo Paulo diz, não vos torneis cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Isso. Se eu enxergo na minha igreja que a administração é desonesta, eu não tenho que participar disso. Mas existe um conceito culturalmente consolidado de que é assim. Então, mas, na verdade, a parte mais insignificante ou mais barata que a gente pode dar numa comunidade é o dinheiro. Porque se eu tô lá, tô criando meus filhos lá, tô ouvindo lá, tô aprendendo lá, tô cantando lá, o que eu tô fazendo lá? Se não reconhece a idoneidade, eu concordo. E o que tem de gente, o que tem de gente com pastores, com líderes que são sacanas, e que não saem. E a igreja está super lotada, está mega lotada de escândalo atrás de escândalo. Mas é o peso da doutrinação, pastor, da narrativa. As pessoas são ensinadas assim. Cada um tem a liderança que merece. Ninguém é obrigado. Ninguém vai para a igreja amarrado. Ninguém é obrigado a ir naquela igreja. Então cada um tem o pastor que merece, cada um congrega na igreja. Às vezes quando alguém se queixa de um pastor assim de forma muito... eu digo, é o pastor que você escolheu. Você escolheu essa igreja, você entrou pela porta. Você não tá amarrado, ninguém te arrastou. Eu gosto de Malaquias 3:10 com todo o cuidado que a gente deve ter no texto da expressão casa. Eu até tenho dificuldade, às vezes, de usar uma outra versão, porque quando o profeta, ao ser boca de Deus, ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, eu gosto dessa expressão, porque é literalmente isso, é um ambiente que eu me sinto parte de uma família. Eu sei que é uma interpretação muito livre, mas eu gosto da casa. Eu sei que diz respeito ao templo do Antigo Testamento, eu sei de tudo isso, mas eu entendo que é esse o pensamento que deve estar ecoando na mente de alguém quando ele participa de uma comunidade e entrega o dízimo. Essa é a minha casa. A comunidade é a casa essa espiritual, é a minha família. Né? Que o Pedro diz, né? É isso. Aquela comunidade são as pedras vivas. Exatamente. Bom, vamos saber também o que pensa o ouvinte. O Rafa, tem áudio aí, né? Solta um áudio aí, vamos ver. Meu nome é Altemir, falo de Blumenau, Santa Catarina, paz a todos. Tá? O pastor colocou antes que após o sacrifício de Jesus não se torna mais necessário o dízimo na igreja, pois que agora vivemos na graça no Novo Testamento. Mas o que fazer, tá, com relação à passagem do Novo Testamento de Mateus 23, onde Jesus mesmo diz, tá, que aqueles que faziam o dízimo do cominho, do endro, da hortelã, mas não praticavam a justiça,
a fé e a misericórdia, onde Jesus diz, vocês devem continuar dizimando, mas sem esquecer da justiça, da fé e da misericórdia. O que eu faço com essa passagem que deixa claro que Jesus diz que o dízimo é bem recebido? E aí? Então, esse é um texto que valida, né? Jesus, ele não condena o dízimo, ele nem encerra o dízimo. Eu gosto de pensar na lei como 3 caracteres. Tem três áreas da lei. Uma área moral, uma área cerimonial e uma área institucional, que era para Israel. A gente precisa entender, por exemplo, ninguém aqui mais sacrifica animais, porque essa é uma cerimonial e ela se encerrou. Ninguém mais precisa pisar na terra, né? Igual a gente ouve por aí, pisa que esse lugar vai ser teu. Essa é uma expressão exclusiva da nação de Israel, entre outras. Não casar com um estrangeiro era uma regra para aquela nação. Mas a lei moral, ela não foi encerrada por Jesus. Ninguém pode matar aqui. Porque se toda a lei fosse encerrada por Jesus, a gente teria liberdade. Óbvio que Jesus ampliou essa lei, né? E a gente precisa sempre ter esse cuidado. Ele fala assim, não adulterarás. Ele fala, eu porém vos digo, aquele que desejar, a mulher do próximo já adulterou. Então, é o que ele está fazendo aqui. Ele está ampliando essa lei. Ele está falando assim, olha, vocês dão, de fato, dízimo, vocês fazem tudo perfeito, mas façam essas e vão além disso. Pratiquem uma justiça. E é exatamente o ponto que nós estamos discutindo aqui. O dízimo precisa ser dado e tem que ir além. Fazer o dízimo é o mínimo que um cristão vai fazer. É o mínimo. Agora, ele precisa fazer. Não adianta nada dar o dízimo e ter uma vida corrupta. Não adianta nada dar o dízimo e passar e dentro da nossa comunidade local ter pessoas passando necessidade. Não adianta nada dar o dízimo e no ambiente em que eu vivo, as pessoas... Eu saber que do meu lado tem um irmão meu que está passando necessidade e não fazer nada. Eu preciso fazer isso e fazer. Porque em alguns momentos, alguns cristãos eles se apegam. Não, eu dou o dízimo e acabou. É o extremo, né? Uma terceirização, né? E agora se virem. Não é só isso, não. Eu dou o dízimo, eu acompanho a administração, eu dou a oferta, se for necessário, eu participo. Eu penso que em algum momento a igreja se torna até quase que um fast food, né? O cara vai, ele paga, que é por isso que tem gente assim, sim. Paga o lanchinho, recebe a mensagem que ele quer e se não tiver legal, ele muda e vai pagar o lanche em outro restaurante. Exatamente. Pastor César, primeiro assim, olha, o irmão não entendeu o meu argumento. Eu falei uma coisa e ele entendeu outra. Então assim, eu não falei que nós estamos na graça e não tem mais dízimo. Não, eu expliquei o seguinte. A graça torna todos os critérios da lei superiores. Então, na lei, você guardava um dia da semana, você guardava o sábado. Se você é discípulo de Jesus, você tem que viver como se todos os dias fossem sábado. Porque você é um culto vivo agora, você não presta mais o culto no templo. Então, o cristão, tudo que ele tem é do Senhor. Ele não entrega o dízimo para consagrar os 90%. Isso é antes do sacrifício de Jesus. O cristão, tudo que ele tem é do Senhor, né? Se Jesus é o teu Senhor, o Kyrios, então tudo que você tem é do Senhor. Nós ofertamos à igreja, o dízimo, entregar 10% é até o mínimo que a gente pode fazer. Então eu não sou contra a prática do dízimo, nem o meu argumento é o que o irmão comentou, né? Outra coisa, quando Jesus está falando com os fariseus, lá em Mateus, ele está falando no contexto do judaísmo, ele não está falando pós o seu sacrifício. Então ali ele fala dentro do contexto ainda da vigência da antiga aliança, e ele está confrontando os fariseus exatamente porque os fariseus davam até o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas não praticavam a misericórdia. Eles não acolhiam as pessoas, não ajudavam os pobres. Alguns fariseus, inclusive, usavam práticas do judaísmo como a prática da corbã para não ajudar os próprios pais. Então Jesus estava confrontando exatamente isso. Vocês dão, mas vocês dão por religiosidade, vocês não dão pelos motivos que vocês deveriam estar entregando. Então as pessoas têm muita dificuldade, principalmente quando a gente apresenta um argumento que é contra o senso comum, primeiro, de identificar o ponto do argumento. Meu argumento não é, agora que Jesus morreu na cruz, não precisamos dar mais o dízimo. Não, meu argumento é, agora que Jesus morreu na cruz e nos comprou com o seu sangue, dá só o dízimo até pouco. A minha vida tem que ser do Senhor. Agora, o dízimo não é um instrumento apenas do exercício da manifestação pública da minha religiosidade. O dízimo precisa
ser um instrumento para o cumprimento da missão de Deus pela igreja. Então é a doutrina da Missio Dei. Então eu preciso entender que se eu estou numa igreja e eu dou minha oferta, dou o dízimo 10%, 20%, 30%, eu preciso garantir que esses recursos cheguem no destino para o qual eles são, que nós somos orientados na Escritura. Então, para que serve o dízimo? Para o sustento da maquinaria da instituição, da vida dos obreiros. Claro, imagina se nós não tivéssemos obreiros remunerados, como, por exemplo, o pastor César, que é erudito nas línguas originais. A gente estaria perdido hoje com todo esse liberalismo teológico, as pessoas estariam nos convencendo que a Bíblia diz uma coisa que ela não diz. Então você precisa ter gente dedicada ao estudo da palavra e vai pagar essas pessoas como? Elas têm que viver bem, porque elas estão se dedicando para isso e são competentes. Então isso não é problema. Agora, o dízimo também precisa cumprir sua função social, precisa atender as pessoas que precisam da igreja, tudo isso, né? Bom, eu comecei com o pastor Samuel, não foi? Isso. Eu terminei aqui com o Tiago. Eu vou para o intervalo rápido, manda teu áudio para cá, o WhatsApp é 984849988. Aqui no chat, muita gente falando, e quando tem pessoas mal educadas, são moderados, né? Automaticamente a gente vai moderando o chat. Então, se você pode comentar lá no chat, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações. Se você não é inscrito ainda nesse canal, conteúdo como esse é todo dia aqui. Poucos canais têm tanto conteúdo de valor como esse que você está acompanhando agora. Então, vale a pena se inscrever. Vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa de debates. E aí, posso dar meu dízimo aos pobres, né? Então, eu fechei aqui com o pastor Tiago e volto com o pastor Samuel. Bora lá. Vamos lá, a gente falou do dízimo e não falamos dos pobres. E tem dois textos bíblicos que eles são impressionantes para mim. Primeiro, Maria, ao entregar a sua oferta ao Senhor, e tem uma frase de Jesus ali, quando Judas questiona, pensa, né? Poderíamos ter vendido e dado esse dinheiro aos pobres. E eu me lembro sempre que eu leio esse texto da minha avó, dessa minha avó, que ensinou todo mundo lá em casa a ser dizimista, porque minha avó falava assim: todo descontrolado chama um controlado de pão duro. Que a vida inteira falaram que minha avó era pão duro, né? Porque minha avó sempre foi muito controladinha. Imagina, 20 netos, 5 filhos missionários. Então, as férias, minha avó ficava um mês inteiro, um ano inteiro comprando. Um mês ela comprava 1 quilo de feijão, no outro mês mais outro quilo de arroz. E aí, no final do ano, vinha aquela cambada, 20 netos, 5, 10, e aí ela ia servir a todo mundo, o prato de todo mundo, e nunca faltou. Como era gostoso isso, né? Antigamente isso não existe mais, né? Isso era raro. Incrível. Incrível. Nem tem 20 primos, né? É difícil achar uma família com 20 primos. E a gente chegava aquele bando de primo, minha avó servia a todo mundo. E aí sempre alguém falava: a senhora é pão dura, a senhora não deixa o pessoal servir. Ela falou: não, todo descontrolado chamam o controlado de pão duro, porque ela guardava, economizava. Lição de vida, hein? Todo descontrolado chama o controlado de pão duro. Muito bom. E eu lembro nesse texto, porque sempre quem critica não é o generoso, Tiago, pastor César. Não é um cara que dá 90%, o dono da Colgate, que distribui 90% dos seus recursos. Ou mesmo o cara que só dá 10%, mas eu também não critico. Não é esse. Quem critica é quem não dá nada. Exatamente. E ele não tá fazendo nada, ele é o ladrão. E aí, ele é esse cara que rouba e ele ainda critica. Não, mas fala que rouba. Mas não é muito forte chamar de ladrão? Você acha que tá certo? Você usa essa abordagem? Eu não falo isso publicamente no público, eu nem chamo a pessoa. Não fala assim, você é um ladrão, não, né? Só na rádio, maior rádio de São Paulo que eu falo. Eu não falo assim, você que não tá dando é o ladrão, mas é um entendimento que Jesus tem ali. Ele sabe João tem esse entendimento e coloca, sabe por que ele tá reclamando? Porque ele roubava. Ele era ladrão. Porque ele era ladrão. Em alguns momentos a gente precisa olhar para dentro da gente e perceber se o nosso questionamento é um questionamento válido e sensato, ou é de fato um preconceito. Okay. Quando a gente vai... E o outro texto de pobre, só para finalizar o argumento, é 2 Coríntios 8. O apóstolo Paulo faz um contraponto com os coríntios, com a igreja de Corinto. Ele fala assim: olha, vocês, Corinto, deveriam ser como os macedônios, porque eles são muito pobres, mas na sua imensa pobreza eles foram ricos em generosidade. E tem um ponto aqui, Tiago e pastor César, que para mim é fundamental. Ele fala assim: eles se deram primeiro a Deus e depois a mim. Ninguém que se deu a Deus reclama de contribuir com um pastor sério.
Porque já se deu a Deus. Já se deu a Deus. E ele contribui à igreja, ele deu tudo a Deus. Então, se o pastor... Eu vejo lá na minha comunidade, é uma comunidade pobre, nós estamos em Itaquera. A gente, às vezes, precisa comprar algo. E eu falo assim, irmãos, nós precisamos comprar. As pessoas tiram do colchão. E eu sinto responsabilidade. Eu falo isso sempre, eu sinto responsabilidade. Meu pai me ensinou isso. Ele falava assim, pai, mas é só um lanche fora. Ele falava assim, não, esse lanche fora é o dízimo de uma irmã da igreja. É isso aí. Então, essa responsabilidade que os macedônios tiveram, que eu, como cristão, preciso ter. Ao entregar se eu entreguei toda a minha vida ao Senhor, não é 10% que eu dou tudo. E aí eu preciso ter o Espírito que me guie nessas decisões para também estar no lugar que o Espírito se manifeste para que as decisões sejam bem tomadas. Ok. Eu sou muito abordado, Samuel, pastor César, por pessoas que me acompanham nas redes sociais, e talvez seja a pergunta que eu mais receba, se o dízimo é obrigatório. É impressionante isso. Mas isso acontece. Mas sabe por quê, eu acho? Porque você tem uma pegada mais liberal. Não é liberal teológica nem bíblica, mas é uma visão de igreja onde a pessoa não é subordinada e tal. Eu não sei como eu falo, eu falo. Veja, eu conheço o Tiago nesses quase 2 anos. E fora do ar, nós já tivemos algumas conversas, né? E eu já falei, fiz críticas construtivas ao ministério do Tiago e respeito o seu ministério, cara. Porque Deus te levantou como uma pessoa que tá fazendo muita gente pensar, e louvado seja Deus por isso. Mas eu já fiz algumas críticas, sabe? Construtivas, amigáveis e tudo mais. E eu entendo a sua abordagem. São sempre bem-vindas. Então, talvez, por conta desse posicionamento, aí a pessoa acha que porque você expôs uma situação assim, então ele é anti-igreja. Exatamente. Só que não é. Aí ele vem com essa abordagem. Aí o dízimo, você é contra... Por quê? Porque ele quer munição. Exatamente. Pra atacar. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, eu digo assim, por que você está me perguntando, você não quer dar mais? Teu coração fechou? Não, mas é porque geralmente essa pessoa já está afastada da igreja, ela já não participa mais da igreja. Eu alcanço muito desigrejado, eu reigrejo muita gente. Porque eu acabo atraindo pelo meu discurso muita gente que costuma seguir o pessoal do desigrejamento, só que eu tô puxando eles para dentro de novo e não jogando eles para fora. Ele vai achar que vai ter em você um cara que vai... Aí eu digo para eles assim, olha, se você participa de uma igreja bíblica honesta, que cumpre a missão de Deus, você não colabora, você está pecando contra Deus. Mas é difícil de achar, mas então você tem a obrigação de procurar, porque nós somos adultos, né? Então, agora, é muito importante a igreja compreender, né, para que o dízimo existe. O dízimo não existe só para comprar telão de LED. Exato. Não tem problema nenhum ter um telão de LED. Às vezes a igreja tem uma arrecadação tão grande que o telão de LED não é nenhum desafio para a igreja. Mas a prioridade da igreja não pode ser só a sua estrutura. Deus não unge estruturas, Deus unge pessoas. Pessoas são mais importantes que estrutura. Jesus verteu sangue por pessoas e não por estruturas, né? Eu queria ler rapidamente aqui um texto de Deuteronômio 26, que para mim é um texto muito importante, porque se usa muito Malaquias 3 para dizer, você tem que trazer o dízimo na casa do tesouro. Ignora-se que a casa do tesouro é o templo de Jerusalém, dentro do contexto do judaísmo. É pregado isso. A maioria das pessoas não sabem fazer uma boa exegese. A casa do tesouro, então é uma igreja local, pronto, eu tenho que entregar, senão o gafanhoto vai comer meu dinheiro. E gafanhoto nem é demônio, né? Gafanhoto é inseto. Mas aí, aqui em Deuteronômio 26, o texto diz assim, te alegrarás, 26:11, te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Ou seja, nem é para levar no templo, é para dar direto para a pessoa para ela comer dentro da sua porta. Então, tem fundamento. Se Malaquias 3 funciona para a gente pregar dízimo, tem que pregar Deuteronômio 26 também. Então, esse é o meu ponto, pastor César. E tem um ponto ali em Malaquias 3, a gente dá uma passadinha de vez em quando aqui no chat, alguém fala, não tem que dar, não tem que dar. A Bíblia, a gente precisa olhar a Bíblia como um todo, de maneira sistemática, e não é o que nós estamos fazendo aqui. Eu gosto do debate, porque o debate dá a capacidade da gente pensar. E analisar vários pontos. Analisar, às vezes, um ponto que pra gente é diferente. Alguém me perguntou, você acha que ele vai dizer que sim, que ele vai ser contrário? Eu falei, eu acho que não.
Porque normalmente o pessoal conhece o Thiago da mídia, que é um cara que se posiciona assim. E nas redes sociais, você tem que ter uma linguagem que alcança as pessoas, né? Se eu ficar sendo fofo, ninguém vai me assistir. Tem que ser um pouco incisivo, né? É isso mesmo. E até o texto diz, o texto começa dizendo de Malaquias com uma frase que é mais bonita até do que o versículo 10. Ele fala assim: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Ponto. Para mim aqui, esse é um ponto base lá da discussão. O Senhor, a maneira de entregar, ela pode mudar ao longo do tempo. Mas entregar é parte da vida de um cristão. Porque o próprio Deus entregou o seu filho. Então a entrega, ela é maior do que os 10%. Ela é total. Quando se consagra o primeiro filho, consagra-se todos os filhos. Quando se entrega o Jesus, todos, se um primeiro Adão trouxe o pecado para todo mundo, o segundo Adão trouxe a salvação para todo mundo. Isso em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança, ela vem manifestando que existem princípios que somos superiores. Eu nunca vi, e aí, além dos princípios, né, na teologia wesleyana, a gente usa o quadrilátero wesleyano. A Bíblia é o fundamento, mas você tem como acessórios a Bíblia, não no mesmo nível, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas a experiência, a razão e até mesmo as experiências da comunidade. Então, ao longo desses 37 anos, eu nunca vi um dizimista, por exemplo, alguém fiel, generoso. Não aquele dizimista que está pensando no retorno apenas, mas aquela pessoa generosa. Eu sou filho de um pastor que construiu... Que dá pelo motivo certo. Que dá pelo motivo certo. Centenas de igrejas e normalmente pobre. Meu pai foi pastor em Rondônia em 89. Nós fomos fazer missão na Amazônia e tinha acabado o garimpo. A nossa casa no primeiro ano foi assaltada 22 vezes. Olha só, é isso aí. E morte, hein? O pessoal matava lá, é isso aí. E a igreja que nós começamos era um barraco com 9 pessoas. Meu pai construiu uma igreja para 1000 pessoas, um templo enorme, atendeu centenas, abriu igrejas em vários lugares. As pessoas eram pobres e todas elas foram abençoadas. Hoje tem gente prosperando materialmente, prosperando espiritualmente, prosperando na família. Gente que não tinha família. Meu pai chegou ao cúmulo de colocar um diácono na frente do banheiro para ver se as pessoas lavavam a mão, para ensinar as pessoas a lavarem a mão. Pra vocês entenderem a pobreza daquelas pessoas. Mas a generosidade delas fez delas crescerem, serem espiritual. Então, eu acho assim, todo crente que teve a experiência do dízimo deve ter alguns testemunhos para contar, né? Todo mundo que observa a prática de contribuir, se é 10, se é 15, se é 20, não sei o quê, tem muitas bênçãos para contar. Eu mesmo aqui, se eu começar a ficar contando para vocês aqui, coisas que inegavelmente é provisão de Deus, né? Porque a Bíblia diz lá que Deus cuida, né? E é verdade. Agora, parece que esse barulho todo é feito mais por quem não contribui. Então, geralmente, a pessoa que... O dizimista, ele tá lá de boa, ele tá lá dele, né? Tá uma bênção para ele, tá tudo bem. Mas esse barulho todo é feito por quem não contribui. Só que também alcança o dizimista essa ideia e acaba, por exemplo, agora, eu vi aqui, dei uma olhada de relance no chat, o tema, mas dízimo lá é dinheiro? Ou era... Cereal. Cereal. Então, como responder essas questões? Isso é bobagem, né? Porque você tem que contextualizar, né? O dízimo era fruto do trabalho, pronto. Hoje o fruto do nosso trabalho é dinheiro. Mas a questão aí também... Desculpa interromper, a gente é uma denominação, a gente tem igreja em cidade que o pessoal dá dízimo de galinha. Sim. Aqui em Joanópolis, bem próximo do senhor, a nossa igreja lá tem gente que dá dízimo, ovo, da colheita. Porque ainda tem... Porque é a forma que é o fruto do trabalho dela. Isso. Que ela consegue, né? Mas tem uma questão também importante aí, que é o seguinte, né? Hoje as pessoas perceberam que há muita gente fazendo uma gestão desonesta dos recursos, né? E isso tem causado essa... eu acredito, pela minha vivência nas redes sociais, o dízimo é um dos assuntos mais pesquisados, mais debatidos. E aí você tem os argumentos dos liberais, né? Que tem aquela coisa toda da teologia da libertação, né? Que adaptada ao evangelicalismo, que faz com que a igreja tenha que ser uma espécie de ONG, né? E não é o caso, né? A pregação da palavra é, sim, o ponto principal da igreja. Mas essa celeuma se dá muito por conta de que a igreja tem, de uma forma expressiva, usado mal os recursos. Então, eu acho que essa discussão é positiva. Embora haja alguns excessos,
Ela é positiva porque ela vai gerando consciência, ela vai produzindo... A consciência ela é importante porque ela obriga quem não tem a intenção de fazer a coisa certa, de fazer minimamente certo, porque senão as pessoas, vai pegar mal perante as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente vê aí nas redes sociais pastores, celebridades do meio cristão, usando itens de luxo, assim, tênis de 20 mil reais, bolsas de 50 mil reais, dinheiro arrecadado em nome de Jesus, não importa se é dízimo ou produto, né? Mas é dinheiro arrecadado em nome de Jesus. Você tem toda aquela retórica religiosa, olha, isso aqui é meu ministério, você comprando aqui meu produto, você está me ajudando a tocar meu ministério. Ok, eu concordo, isso é verdade. Mas você vê também uma cultura de ostentação, uma coisa valores seculares, não são valores da igreja. O valor da igreja nesse quesito é da modéstia, é da administração do recurso para a glória de Deus, né? Agora veja, né, como que é a discussão, né? Eu corri os olhos aqui no chat. E é interessante, como falar desse assunto gera ódio, né? Gera haters, gera não sei o que e tal, e acusações e tal. E muito nos extremos, né, pastor César? Muito nos extremos. É uma pena. Então, uma pessoa aqui, não lembra que passou já aqui, falando o seguinte, que até o pastor César agora está defendendo o dízimo, porque o pastor depende de dízimo, não sei o que. Esse Carlos Teixeira. Então, Carlos, eu gostaria muito, meu projeto ministerial é ser assalariado por uma igreja, porque eu teria tempo de qualidade para a igreja local. Hoje eu trabalho como voluntário. Então, por exemplo, eu não sei a igreja lá onde eu congrego, provavelmente um dos maiores dízimos é o meu. Mas eu, particularmente, não recebo nenhum centavo. Então, a igreja não paga minha gasolina, não paga meu aluguel, não paga meu pedágio. Eu moro numa cidade, sou pastor em outra cidade, dou atendimento o dia inteiro, toda quinta-feira, visito os irmãos, tal. Quanto que eu recebo? Nada. Porque eu acho legal? Não, eu acho que o certo é o pastor receber. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter essa possibilidade de não fazer o que eu estou fazendo aqui agora e só ser pastor de igreja, que é um sonho meu. Mas não é o caso. Mas veja onde vai o ódio e os haters de hoje, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria para gerar esse tipo de conteúdo sem deixar com que esse ódio gratuito, essa bobagem, né, das pessoas entre no nosso coração. Eu lembro quando eu era criança, eu frequentava a igreja presbiteriana lá de Santos, a Jardim de Oração, né? Então eu lembro que tinha um tesoureiro no fundo da igreja e você nem tinha apelo. As pessoas já iam lá, os dizimistas, levavam o dinheiro na casa, levavam o dinheiro na mão do tesoureiro. Exatamente. Né? Toda essa celeuma, ela é fruto da apelação. Então, assim, o tema dízimo se tornou um tema apelativo, principalmente em algumas igrejas de um certo segmento. Então, essa apelação causa o refluxo disso, é normal. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora de, 1 minuto. Parei falando com o pastor Tiago, vou voltar aqui com o Samuel, mas antes, tem áudios aí, Rafa? Vamos soltar mais uns 2 ou 3 aí na sequência, porque agora a gente tá em definitivo, como dizia o Galvão Bueno, pelo negócio que vai. Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Paulo, trabalho com entregas e estou aqui em São Bernardo do Campo. Estou escutando um debate. Concordo que o dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor, porém acredito que se a gente quiser ofertar, a gente pode tanto fazer uma oferta na casa do Senhor como ao necessitado. E é o segundo debate que eu ouço que fala somente onde temos que dar o dízimo. E não vejo, e raramente ouço falar do que a igreja tem que fazer com esses dízimos, porque na palavra do Senhor fala que os dízimos era para ajudar o povo necessitado de Deus, né? E o que infelizmente a gente não vê nas igrejas de hoje em dia. É um bom Meu tema. nome é Altemir. Vamos lá. Boa, bom tema. Pode soltar mais, Rafa. Meu nome é Altemir, falo de Blumenau, Santa Catarina. A paz a todos. O pastor colocou antes que após o sacrifício de Jesus não é mais necessário dar o dízimo à igreja, mas por ser do Velho Testamento. Mas em Mateus 23, próprio Jesus diz que os fariseus davam o dízimo, mas se esqueciam da misericórdia, da fé e da justiça. E Jesus diz, vocês continuem dizimando,
Mas não se esqueçam da fé, da misericórdia e da justiça. O que eu faço com essa passagem onde Jesus mesmo diz que o dízimo é aceitável? Eu acho que repetiu, Esse né? a gente já falou, acho que foi isso, então repetiu o áudio volta antigo. aqui com o Vamos pastor lá. Samuel. Sobre- Para de repetir, Rafa. Sobre a administração do dízimo, biblicamente a gente tem alguns princípios para que a igreja administre o dízimo. Primeiro princípio, eu não vou falar aqui em ordem de prioridade, tá? Então eu vou falar primeiro, não entenda que esse é o primeiro, ou numa ordem de prioridade. No caso, por exemplo, da minha comunidade, eu tenho um primeiro, porque eu faço parte de uma denominação, então o dízimo da minha comunidade eu entrego para a minha denominação para que ela invista em missões, em ações sociais fora do meu âmbito primário. Mas, então, esse seria o primeiro no caso da minha comunidade. Mas, ajudar os pastores ou servos, que não necessariamente são pastores, que trabalham na administração da igreja. As igrejas, alguém vai falar assim, mas não precisa de templo. Mas a gente precisa de um lugar para se reunir. Então, mesmo que se não seja um templo, a gente vai se reunir num hotel, a gente vai se reunir numa praça, precisa organizar isso. E igrejas que têm essa condição elas devem fazer isso. Os apóstolos, eles separam os diáconos para que os diáconos atendam às mesas e eles tenham tempo para a palavra. Então, se a igreja tem condição e ela pode, isso é uma boa prática. E, óbvio, dentro do que nós já falamos aqui, sem excessos. A gente tem muitas igrejas no Brasil que fazem isso sem excessos. Segundo, o auxílio da própria comunidade. Os irmãos na fé. Nem sempre todos os irmãos estão trabalhando. Nem sempre todos os irmãos têm condição de pagar os remédios. Nem sempre todos os irmãos podem, naquele mês, por algum motivo, não conseguiu pagar a conta de luz, algo assim. Então, o auxílio dos irmãos da fé faz parte da boa administração e da boa prática do dízimo, da igreja de boa administração. Terceiro, o sustento de missionários e de obras missionárias. A gente ajuda missões, e quando eu digo missões, não necessariamente aquele obreiro que está no campo apenas, mas toda a prática missionária. Por exemplo, a minha comunidade local, ela tem missões em vários países. Vou falar de um país, Moçambique. Lá nós temos uma escola para crianças. Como que é o sustento dessa escola de crianças? É o dízimo que a gente recebe na igreja local e que uma parte nós enviamos à Secretaria de Missões, que sustenta a obra missionária lá, sustenta o alimento dessas crianças. A gente até tem um valor, a gente sabe que com R$20 a gente paga uma criança durante a alimentação dela durante um período. Então a gente até compartilha isso. Gente, cada R$20 que você dá, uma parte você contribui para a alimentação dessas crianças. Isso acontece em Moçambique, isso acontece na Angola e em outros países que nós temos esses trabalhos. Além de ação social para a comunidade. Porque eu falei da distribuição entre a gente na igreja local. Porque irmãos precisam. Mas depois que a gente atende aos nossos irmãos, e primeiro sempre são os da família da fé, a gente pode sim, deve atender aqueles que estão próximos. Então eu primeiro auxilio aqueles que estão próximos e depois. Então eu citei o sustento dos pastores e de servos, zeladores, cuidadores da igreja local. E segundo, o auxílio mútuo dentro da própria comunidade, o sustento de missionários e de missões, de trabalhos de missões, que é parte da nossa missão. E quarto, aí sim, o auxílio da comunidade local. E como disse, não necessariamente é uma ordem, mas todos devem ser feitos. Ok, pastor Thiago. Tem uma questão também que é o seguinte, né? Tem pessoas que o que elas não fazem na vida particular delas, elas querem que a igreja faça por elas, né? Então, eu sempre brinco, né, que são os irmãos sugestão, né? Eles são muito pródigos em sugerir. Aí você diz, tá bom, gostei da sua sugestão. Você vai fazer? Ah, não, pastor, não vou fazer. É para você fazer, né? Então, muitas pessoas que gritam esse sentimento de justiça, né? Ah, porque a igreja usa mal o dinheiro. Ok, tá bom. E o que você está fazendo então com o seu dinheiro? E quando você vai ver muita gente que é vociferante, que é, né, virulenta, que faz hater, né? São pessoas que elas não fazem na vida delas, na prática delas individual, aquilo que elas exigem que a gente faça. E isso torna mais difícil a gente fazer, porque é menos gente para ajudar, né? Então, é lógico que é um assunto complexo, é um tema que tem vários lados aí, né? E sim, faz parte da espiritualidade cristã ajudar o pobre, o órfão, o estrangeiro, a viúva, faz parte do projeto de uma igreja saudável, usar parte dos seus recursos humanos e financeiros para
assim que, né, que pode atuar também socialmente na cidade. É excelente para você dar testemunho na cidade, né? Tornar a igreja relevante para os cidadãos que não são da mesma fé, para eles reconhecerem que a igreja faz um bem para a comunidade. Então tudo isso é muito saudável, né? Mas o mais importante é que a igreja seja um reflexo da vida prática de cada indivíduo, de cada cristão. Eu espero que a igreja faça aquele valor, né? Aquela coisa que tem sentido para mim, porque eu faço na minha vida particular, né? Senão é só hipocrisia religiosa, é só justiça própria, autoindulgência, esse tipo de coisa. A Gabriela até colocou aqui no chat, pastor César, do seu canal, que ela acha legal publicar o que a igreja faz. Eu diria que não é só legal, acho que é necessário. Faz parte do caráter de uma igreja séria a publicação da utilização dos seus recursos, até porque ela é uma comunidade. A gente faz isso em instâncias. Eu não tenho como, por exemplo, na minha comunidade, todo mês eu falar e separar um culto para falar tudo que a gente faz, mas a gente separa entre os membros líderes, eles elegem, e esses eleitos, que no nosso caso, na nossa comunidade hoje são 18, eles administram junto comigo esses recursos. Imagina, como é que Tiago, como é que eu tomo uma decisão sozinha com 18? Se eu tomar a decisão errada com 18, eles vão me bater. Por mais que eu seja alguém que convença, né? E além disso, de tempos em tempos, publicar isso para toda a comunidade, óbvio, com os cuidados que deve ser feito hoje por conta de tudo que a gente tem, né, na nossa nação e no tempo que a gente vive. Mas a publicação ali, investimos, a gente às vezes faz isso informalmente. Olha, lembra daquela oferta que nós levantamos? Então enviamos para a missão. Pastor César, olha só que grande negócio. Você abre uma igreja, prega que quem não dá o dízimo é ladrão e amaldiçoado, não presta conta, vive uma vida de materialismo, ostentação, luxo com o dinheiro. As pessoas que pedem para verificar ou ter acesso a como o seu dinheiro é usado são defenestradas, são maltratadas, são expulsas. Olha que grande negócio. Imagina você poder ter uma padaria e dizer para as pessoas que moram nas cercanias: olha, se você comprar o pão na outra padaria, você é maldito. E se você não comprar o pão aqui, você vai para o inferno. É isso que a igreja evangélica, em grande parte, não na sua totalidade, se pior, porque a padaria ainda entrega o pão. Exatamente. Então, assim, essa é a cultura da igreja que tem dono, da igreja que é uma empresa de religião disfarçada de igreja. Agora eu volto naquilo que eu falei. Cada crente tem um pastor que merece. Isso. Você tá entendendo? Eu digo então, o seguinte, pastor como César, é que você tá sentado o tempo todo num banco de uma igreja que você não concorda com nada, porque o que o cara tá falando tá fora da Bíblia, você tá fazendo o que lá? Eu conheço gente assim, falando, eu não concordo com o meu pastor, eu não concordo com não sei o quê, eu não concordo, tá, e você tá sentado fazendo o quê aí? Mas sai do Egito. Há 2000 anos és indesculpável. Assim, ó, igreja que tem dono não é igreja, as pessoas têm que entender isso. Igreja que tem dono não é igreja. Então, igreja tem dono que é Cristo. Isso, só. Exatamente. Pronto. Igreja então, que tem dono humano. Exatamente. Não é igreja. Então é isso aí. Bom, quero agradecer. Pastor Tiago, bem-vindo sempre aqui, meu irmão. Tamo junto. Eu que agradeço, pastor César, pastor Samuel, é um prazer. Qual que é? Quem quiser te achar nas redes sociais, como é que é? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, eu estou como Tiago Alicerce. Meu nome é Tiago Santana, mas o Alicerce virou nickname de rede social, porque Alicerce é o nome da nossa igreja, né? Igreja Alicerce. E virou meu nickname. Seu Tiago é com TH, né? TH. Tiago TH Alicerce. Maravilha, maravilha. Pastor Samuel, bem-vindo sempre aqui, meu irmão. Prazer te receber mais uma vez. Prazer é meu, pastor César. Essa é a mesa que eu sonhei um dia estar e é um prazer estar aqui. Que legal. Debatendo a Bíblia, isso é maravilhoso. O Tiago é sempre... O pessoal olha ele na rede e acha que ele é o cão chupando manga, mas ele é muito simpático. O debate sempre é muito gostoso e o senhor é uma inspiração. Eu tenho essa fama aí também. As pessoas acham que eu sou muito grosso, não sei o quê e tal, mas sei lá. É porque o brasileiro... Eu falo direto, né? O brasileiro médio tem dificuldade com objetividade, né? Por isso que o pessoal que se faz de fofo engana muita gente, né? Eu digo, eu não sou fofo, mas eu não sou virulento, né? Falo com convicção, mas falo com amor. Somos irmãos em Cristo, que é isso aí, importa. É isso aí. Quem quiser te achar, cara, redes sociais, a igreja, você tá dirigindo qual igreja? Eu sou pastor em Itaquera, em frente ao Naguma, Igreja Metodista Wesleyana. Mas tem muito Naguma ali, qual é o Naguma? Da Avenida Pires do Rio. Da Pires do Rio. No começo ali. No comecinho. Perto do parque. Isso. Eu nem sei o que é um Naguma. Nem sei o que é um Nagumo.
Nem Aí, sei tá o que é vendo? Tá restaurante? vendo? Nem sabe o que é o parque, não, é um supermercado. A gente tá ali há 40 anos, 58 no bairro, e todo mundo conhece lá a gente. Eu fui criado ali, meu pai foi pastor, meu tio. Essa igreja ligada com o Bispo Hildo? O Bispo Hildo é um parceiro, nós somos amigos, né? Meu pai Não, é mas muito a amigo. igreja não é a A mesma? gente tem uma conexão, não. O Bispo Hildo é metodista livre. Ah, verdade. E a gente é metodista wesleyano. Tem uma conexão. Então, quantas metodistas tem? Tem a metodista de vocês wesleyana, que é mais pentecostal, por assim dizer. Seria tem a metodista livre do Bispo Hildo, parecida com a nossa. que é conservadora tal, mas não é tão pentecostal, né? Isso. E a metodista do Brasil que é tradicional. Isso. Que é dona do seminário lá da universidade. Exatamente. E que foi tomada pelo M12, pelo G12, né? Infelizmente. Virou outra coisa, infelizmente. A nossa surgiu justamente como uma resposta nos anos 60, por causa da experiência de sair pra rua, de pregar o fora evangelho. que... Bom, vamos trocar de assunto. Esse é o debate. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Um prazer estar aqui. Prazer te receber, viu? Obrigado. Bom, eu fico